Boa noite, são exatamente 8h50 da noite de uma sexta-feira e nós estamos aqui reunidos no Zoom para fazer uma análise do poema O Ator, de Carlos Drummond de Andrade, para o ensino remoto emergencial na disciplina Teoria do Texto Poético, ministrada pelo professor Abílio Pacheco e pela professora Alessandra Conde. Nós vamos tomar como base para esta análise os autores Salete Cara, Anatol Rosenfeld e Norma Goldstein. A equipe é composta por Dinaiane Lima do Amaral, Gabriele Bastos do Rosário, Letícia Eduarda Ferreira Gonçalves, Marciele de Oliveira Fontes e eu, José Alexandre Marques da Silva. Os nossos números de matrícula estão escritos ao lado dos nossos nomes. A ordem de exposição será a seguinte: primeiramente, as noções introdutórias com a leitura integral do poema, objetivo da análise e a apresentação do contexto para autor e poema. Logo em seguida, a análise pormenorizada, ou seja, detalhada, com a manifestação da característica dos gêneros lírico, épico e dramático, seguida da análise da melopeia, análise lexical, sintática e semântica. Logo em seguida, as considerações finais e referências. Boa noite. Agora eu vou dar continuidade, fazendo a leitura integral do poema Ator, O Ator, de Carlos Drummond de Andrade. Era um escravo fugido, por si mesmo libertado. Meu avô foi à mata vender burro brabo fiado. Chega lá, deita no rancho para pitar descansado. 200, 300 léguas, em macho bem arreado. Por muito que um homem seja de ferro, fica estrompado. Vou dormir, sonhar meu sonho de cobre e mulher traçado. Por favor, ninguém me amole, que trago dependurado. Na ação da cela, meu coldre com pau de fogo, obrigado. Dormi tão cedo, meu amo, se no rancho do outro lado do rio tem espetáculo que há de ser do vosso agrado. Faz 3 dias, ninguém cuida na roça e no povoado, senão de ver esta noite a vingança do passado. Metade luz e metade mistério. A peça caminha estranha. Dormem lá fora a trompa e a besta madrinha. Na noite gelada, a história fala de nobres de Espanha e do dote de uma virgem conspurcada pela sanha, caprina de D. Fernando. E depois de 1000 malícias, o vil exclama: calor, ai calor que abrasa o conde. Que ouço, que fuça é esta? Meu avô salta do banco, o fidalgo enxuga a besta, que a luz devassa, mostrando estelar cicatriz do seu escravo fugido bem por cima do nariz. Empurrando a uns e outros, meu avô acode a cena, e brandido seu chicote, pois anda sempre com ele em roça, brajão ou vila, furtivo conde sem pena. Bacalhau, ai bacalhau, que te abrace o rabo, diabo. Acaba com esta papeata, senão sou eu que te acabo. Era uma vez um artista, pelo berço muito dotado. Ficou a noite mais triste na tristidão do calado. Cada qual se retirando, achava bem acertado. Cumpre-se a lei, está escrito, a cada um o seu gado. Para um escravo fugido, não há futuro, há passado. Pelo que lá vai o conde, tocando burro e vigiado. A tropa vai caminhando pelo segundo reinado. Agora, o objetivo principal da análise. Bem, o objetivo principal da análise é fazer com que tenhamos uma leitura em conjunto e para maiores e profundas interpretações, fazendo com que o nosso conhecimento seja aprimorado e enriquecido, além de desenvolver nossa imaginação e nossa criatividade e estimular o pensamento reflexivo do poema modernista de um dos maiores escritores brasileiros. Boa noite, eu sou Marciele e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre o autor e o contexto do poema lido.
Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro e também marcou o início da intensa produção literária poética desse período. A segunda geração modernista, também chamada como segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Vale lembrar que a segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado, após a crise de 1929 em Nova York, também conhecido como a Depressão Econômica. Muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. E no Brasil, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentado na Semana da Arte de 1922. Inclusive, esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. Então, para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase, principalmente a valorização cultural brasileira. As principais características dessa fase foram influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo, regionalismo, realidade social, cultural, econômica, valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, como o uso de versos livres e brancos, a prosa de 30 na segunda fase do modernismo também. Vale destacar que o melhor momento da poesia brasileira aconteceu na segunda fase do modernismo. Bom, eu sou Letícia Gonçalves e eu vou dar continuidade ao trabalho. Vou falar sobre análise pormenorizada. Os gêneros literários são categorias dos textos literários, classificados de acordo com a forma e conteúdo. Dessa maneira, englobam o conjunto de características formais, temáticas das manifestações literárias. Então, a classificação do gênero literário foram divididos em 3: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero narrativo. O gênero lírico, segundo Salete de Almeida, são todos os poemas não muito longos, sem personagens claramente delineados, onde o ritmo e a melodia servem para expressar o estado da alma, de um eu. Então, é um gênero que nele ocorre a exteriorização de um mundo interior. Apresenta um caráter subjetivo, apresenta figuras de linguagem, em que nele há expressão de sentimentos e emoções. No poema de Carlos Drummond de Andrade, observamos essas características nos versos, quando ele fala assim: para um escravo fugido, não há futuro, há passado. O gênero épico, Salete de Almeida ela fala que são os textos em versos ou em prosa, onde um narrador conta uma história com personagens, acontecimentos e situações. Que nele encontramos também o predomínio de objetividade, são poemas narrados em terceiras pessoas. Exemplos de textos épicos, temos o Ilíadas de Homero, que narra a Guerra de Troia, Odisseia também de Homero, que é uma narrativa do retorno de Ulisses da Guerra de Troia, Eneida de Virgílio, que é uma narrativa dos feitos romanos, Os Lusíadas. Aqui no Brasil temos O Uruguai, de Basílio da Gama, onde ele narra a disputa entre jesuítas, índios e portugueses no Rio Grande do Sul. Podemos perceber essas características no poema de Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala assim: meu avô salta do banco, o fidalgo enxuga a testa e a luz devassa, mostrando a estelar cicatriz. Surgido na Grécia Antiga como uma forma de louvação ao deus Dionísio ou Baco, o gênero dramático envolve a literatura teatral, em prosa ou em verso, aquela para ser ensinada e representada. A própria Salete de Almeida salienta isso falando que são os textos dialogados para serem ensinados no palco. Tendo como essas características próprias
de divisão de cenas, presença de rúbricas, descrições de espaços ou de situação de cada ato. Encontramos as características no texto de Carlos Drummond de Andrade, onde ele fala assim: Furtiga o conde sem pena, bacalhau, ai bacalhau, que te abrace o rabo, diabo. Acaba com esta pateada, se não sou eu quem te acabo. Bom, eu sou o José Alexandre e vou dar continuidade com a análise da melopeia. Este é um poema que possui 79 versos em estrofe composta, isto é, versos irregulares, elaborado predominantemente por rimas mistas, versos livres e brancos. Vamos com calma e por parte. As rimas mistas são aquelas que não seguem um padrão, uma regra, uma pré-definição. Por exemplo, as cruzadas, nós temos o primeiro verso rimando com o terceiro verso. O segundo verso rimando com o quarto, portanto, cruzadas. Nas emparelhadas, nós temos sempre uma dupla. Então, elas estão sempre juntas. O segundo verso rimando com o terceiro verso. Nas interpoladas, elas são opostas, no extremo. Então, o primeiro verso rimando com o quarto verso. Nas misturadas, não segue nenhum desses padrões. O primeiro verso rima com nenhum verso, é um verso branco. O terceiro verso é também um verso branco. O segundo verso rima com o quarto verso, são misturadas. Os versos livres são aqueles que não seguem nenhuma regra quanto ao metro, quanto à posição da sílaba tônica, tampouco quanto à necessidade ou não de haver uma rima. São versos que normalmente a gente encontra bastante nos poemas modernistas, uma vez que são típicos mesmo deste movimento, que é também no qual o nosso poema foi escrito. Os versos brancos, por sua vez, são aqueles que não rimam com nenhum outro verso. Então, eu fiz essa tabelinha aqui para a gente poder se organizar e também comentar um pouquinho e encontrar isso no nosso poema, essa teoria toda na prática. Então, o primeiro verso é um heptassílabo de rima A, em que nós temos era um escravo fugido. Então, aqui temos 8 sílabas, mas como é um poema, nós vamos usar sílabas poéticas. Então, aqui há uma junção do era um. Por que essa junção ocorre? Através da sinalefa, a primeira vogal perde o seu poder de vogal e passa a ser uma semivogal, sendo, então, passível de ocorrer um ditongo. Então, a gente vai juntar na sonoridade essas duas vogais, que vai refletir, portanto, na sílaba poética, passando a ser apenas uma. Era um. Era um. A gente lê apenas de uma vez. Um enfoque no E, que, portanto, passa a ser a sílaba tônica. Era um escravo fugido. Aqui é um verso branco, porque ele não vai rimar com nenhum outro verso. É uma rima sozinha, só ela, tadinha. No segundo verso, nós temos um heptassílabo, por si mesmo libertado. Pentassílabo, meu avô foi à mata. Octossílabo, vender, burro, brabo, fiado. Então, aqui nós temos uma rima externa, do ponto de vista gramatical, pobre, porque ambas as palavras são substantivos. Para haver uma rima rica, a necessidade de as palavras serem de classes diferentes. Do aspecto fonético, nós temos uma rima pobre, porque libertado, enfiado... Gente, a nossa ligação vai terminar em 10 minutos. É o ensino remoto. Do aspecto fonético, nós temos uma rima pobre do ponto de vista fonético, porque libertado e fiado a letra antes da vogal tônica é diferente. Então, T em libertado e I em fiado. Do aspecto tônico, são rimas graves, porque as duas palavras são paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. Era um escravo fugido. Eu destaquei essas partes aí em negrito porque é aqui o que nós chamamos de ritmo da nossa leitura. Celso Cunha e Lindley Sintra colocam na Nova Gramática do Português Contemporâneo o seguinte: esta sucessão de sílabas fortes e fracas, com intervalos regulares ou não muito espaçados, para que a reiteração possa ser esperada e sentida pelo nosso ouvido, é uma fonte do prazer a que chamamos ritmo. Então, essas sílabas aí, essas palavrinhas vão formar o que nós chamamos de ritmo da nossa leitura, de quando ouvimos um poema ser declamado. Então, nós temos aqui era, tonicidade, um escravo, tonicidade, fugido, tonicidade.
Aí, continuando. Chega lá, deita no rancho para pitar descansados, 200, 300 léguas em macho bem arriado. Aqui nós temos uma rima externa, porque ela ocorre no final do verso e são versos quase que cruzados. Do ponto de vista gramatical, são rimas ricas, porque são formadas por um adjetivo e um verbo. Do ponto de vista do aspecto fonético, pobres, porque as letras antes da vogal tônica são diferentes, S e E, e da tonicidade, rimas graves, paroxítonas, porque são duas palavras com a sílaba tônica na penúltima. Tá? Aí, continuando. Em macho bem arreado, por muito que um homem seja de ferro, fique estrompado. Vou dormir e sonhar meu sonho de cobre mulher trançado. Aqui há rimas externas, terminam no final do verso, né? Ali no finalzinho do verso a rima. Do ponto de vista gramatical, pobres, porque ambas as palavras são adjetivos. Do aspecto fonético, pobres, letras diferentes, P e C, cedilha, né? Antes da vogal tônica. E da tonicidade, nós temos rimas graves, porque são paroxítonas. Aqui nós temos que trago dependurado no arção da cela meu condre, com pau de fogo, obrigado. Rimas externas, do ponto de vista gramatical ricas, porque é um adjetivo, uma interjeição. Do aspecto fonético pobres, porque RG, antes da vogal tônica, diferentes. Tonicidade, graves, paroxítonas. Se no rancho do outro lado do rio tem espetáculo, que há de ser de vosso agrado. Externas, do ponto de vista gramatical, pobres, porque são ambos substantivos. Do aspecto fonético, pobres, com letras diferentes antes da vogal tônica, e da tonicidade, graves, porque são paroxítonas. Faz 3 dias que ninguém cuida na roça e no povoado, senão de ver esta noite a vingança do passado. Rimas externas. Pobres do aspecto gramatical, porque são ambos substantivos. Pobres do aspecto fonético, porque são letras diferentes antes da vogal tônica. Tonicidade, rimas graves. As duas palavras são paroxítonas. Nem mais se recorda o velho que estava mesmo pregado. Calça, bota, rocha, cinto e já se vê preparado. Rimas externas, pobres do ponto de vista gramatical, porque são ambos adjetivos. Pobres do ponto de vista fonético, porque há letras diferentes antes da vogal tônica. E rimas graves na tonicidade, porque são paroxítonas. Aqui é muito importante. Quando ele fala que o drama tem outra face, a escrita também passa a ter outra face. Ela continua com rimas externas, mas agora percebam no final que mudou de ado para ace. Então, o drama tem outra face e reflete também na escrita. Aqui são rimas ricas, porque há um substantivo e um verbo do ponto de vista gramatical. Do aspecto fonético, também ricas, por causa da sonoridade do C e do SS. Face, juntasse. A tonicidade aqui são rimas graves, porque ambas as palavras são paroxítonas. O rosto do ator emerge de repente na penumbra, e uma pungência maior entre cangalhas e sombra. Percebam que rimas externas, mas que agora o finalzinho é umbra. Umbra. A rima é umbra. Então, vai mudando a partir dali da outra face do drama, vai mudando também a escrita. Ricas, substantivo e verbo, do ponto de vista gramatical. Fonético, pobres, letras diferentes, NN, NE. Da tonicidade, rimas graves, porque são duas palavras paroxítonas. Metade luz e metade mistério, a peça caminha estranha. Dormem lá fora a tropa e a besta madrinha. Rimas externas, do ponto de vista gramatical, ricas, porque é um verbo e um substantivo. Do aspecto fonético, pobres, diferentes letras antes da vogal tônica. E na tonicidade, rimas graves, porque são duas palavras paroxítonas. Na noite gelada, a história fala de nobres de Espanha e do dote de uma virgem compuscada pela Sânia, Caprina de D. Fernando. Rimas externas, rima pobre do ponto de vista gramatical, porque são ambos substantivos. Do aspecto fonético, pobres, P e S, antes da vogal tônica. E da tonicidade, rimas graves, paroxítonas. Aqui é outro ponto importante. Percebam que não há, nesse drama agora que vai acontecer, né, nesse momento dramático, mais do gênero drama, não vai haver nenhuma rima. Não ocorrem rimas aqui. Então, vai seguindo. E depois de 1000 malícias, o vil exclama, calor, ai calor que abrasa um conde. Que ouço, que fuça é esta? Meu avô salta do banco. O fidalgo enxuga a testa que a luz devassa, mostrando a estelar cicatriz. Aqui nós retomamos
só que com o diferencial. A tonicidade aqui vai ser rimas agudas, porque a sílaba tônica passa a ser o is. É oxítona. É a última sílaba, então é rima aguda. Também são rimas externas, do ponto de vista gramatical, pobres, porque ambas as palavras são substantivos. Do aspecto fonético, rica, porque nós vamos ter cicatriz e nariz com o R antes da vogal tônica. Então, temos aqui uma rima rica do aspecto fonético. Empurrando a uns e outros, meu avô acode a cena, e brandindo seu chicote, pois anda sempre com ele, roça, brajão ou vila, fustiga um conde sem pena. Bacalhau, ai bacalhau, que te abrase o rabo, diabo. Acaba com esta papeata, senão sou eu que te acabo. Aqui muda também. Percebam, o final é o abo. Então, nós temos rimas externas, ricas do ponto de vista gramatical, porque é um substantivo e um verbo, mas do aspecto fonético são pobres, porque nós temos i e e antes da vogal tônica. Na tonicidade são graves, porque são duas palavras paroxítonas. Era uma vez um artista pelo berço muito dotado. Percebam que ele retoma aquele comecinho lá. Era uma vez. Então ele já começa de novo, adota de novo aquela rima B. Dotado. Era uma vez um artista pelo berço muito dotado. Ficou a noite mais triste na tristidão do calado. Rimas externas, pobres do ponto de vista gramatical, porque são ambos adjetivos. Pobres também do aspecto fonético, porque temos T e L antes da vogal tônica. Da tonicidade são rimas graves, porque as duas palavras são paroxítonas. Cada qual se retirando achava bem acertado. Cumpre-se a lei, está escrito, a cada um seu gado. Para um escravo fugido, e aí a gente vai fazer a pausa para poder classificar, são rimas externas, do ponto de vista gramatical ricas, porque é um verbo e um substantivo, do ponto de vista do aspecto fonético. Nós temos uma rima pobre, porque as letras são diferentes, T e G antes da vogal tônica, e da tonicidade são graves, porque é uma paroxítona. São duas paroxítonas. Não há futuro, há passado, pelo que lá vai o conde tocando burro e vigiado. Rimas externas, ricas do ponto de vista gramatical, porque é um substantivo e um adjetivo. Do aspecto fonético, pobres, porque S e I antes da vogal tônica são diferentes. Tonicidade, graves, paroxítonas. A tropa vai caminhando pelo segundo reinado. Novamente, um verso branco que iniciou e vai terminar o poema, que não tem com quem rimar. Para as nossas considerações finais, a gente quer elencar que esse trabalho foi bem complicado, porque esse vídeo aqui, vocês viram os cortes, né? Esse de ainda agora, o Zoom limitou a nossa chamada, e aí nos 40 minutos do segundo tempo, a gente foi cortado pelo tempo do Zoom. Aí, há pouco também houve problema nos microfones, a gente teve que regravar, e assim a gente vai fazendo o nosso ensino remoto emergencial, mas sempre focando na educação, que é o principal objetivo sempre. A gente também quer dizer que a Dinaiane não pôde estar presente hoje, porque aconteceu um acidente com o celular dela, ela só tinha um celular para o ensino remoto, e aí ela tinha lá todo o conteúdo relevante relacionado à parte dela, que seria a análise lexical, semântica e sintática do poema. E aí, infelizmente, houve a perda desse conteúdo, houve a perda do celular, ela está prejudicada, ela não vai mais poder participar do ensino remoto e também não pôde estar presente hoje na apresentação do trabalho, então essa parte ficou em vago. Nós até pensamos em tentar construir todo o conteúdo, mas aí como foi dividido em razão do tempo de cada um e também para conseguir dar conta do trabalho como um todo, porque todos nós agora com o ensino remoto temos muito trabalho por fora, não é só ficar em casa, tem muita coisa para a gente fazer, a gente tem que ajudar em casa, enfim. E aí ficou melhor a gente dividir. E, infelizmente, o conteúdo ficou lá, e aí a gente não vai poder dar conta, também pelo tempo de entrega, que seria no sábado, às 18 horas, de adicionar essa parte também de apresentar o conteúdo de forma plausível. Então, a gente pede desculpas por isso, mas coisas do ensino remoto, né? Vide este vídeo aqui, os vários cortes, em razão de microfone e tempo limitado do Zoom. Bom, a gente agradece a todos, a gente mostra aqui as nossas referências. E muito obrigado também pela oportunidade da gente fazer essa análise, da gente se reunir aqui, pela oportunidade da gente encontrar novas áreas para partilhar o conhecimento, para interagir, e a gente escolheu o Zoom, que aqui estaria toda a equipe, a gente poderia interagir, e
não ficaria aquela coisa muito quebrada de vídeos juntos. Eu gosto de ambiente de interação, eu acredito que a minha equipe partilha dessa posição, então a gente agradece pela oportunidade dada pelos professores para a formação desse vídeo. Obrigado. Começando, gravando. Vai o teste aí. Qualquer coisa a gente pausa. Boa noite. Alexandre. Marcele, você está sem áudio.